aí, repetidores e repetidoras de conhecimento, sejam bem-vindos à sexta aula do curso de C# básico da Stack em parceria com a Forthwall Game Studio. E aí, vamos repetir as nossas aulas? Não, tô brincando. As minhas piadas estão ficando cada vez mais infames, melhor parar, viu? Estruturas de repetição. O que são? Para que servem? Vamos ver então. A estrutura da repetição, como o próprio nome diz, eles fazem repetição quantas vezes forem necessário de uma certa quantidade de instruções, de um certo bloco de instruções. Beleza? E nós temos, primeiramente, duas estruturas básicas, que é o for e for each. O que é cada uma? O que é o for? O for é uma estrutura que ele vai ser executado o bloco de ações numa quantidade de vezes pré-definidas, ok? Onde aqui a estrutura dele, enquanto para uma variável inteira i igual a 0, enquanto i for menor do que 10, esse exemplo, por exemplo, né? Ele vai somar 1 a 1 até chegar a 10, beleza? Vamos ver isso na prática? Então, voltando aqui ao nosso Visual Studio. Um exemplo. For. Aqui pode ser qualquer tipo de variável numérica, não precisa ser necessariamente o int. Tá? Pode ser o byte, por exemplo, o short. Não, enfim, conforme for necessário. Ponto e vírgula. Enquanto o i for menor, como aquele exemplo lá de 10. I mais. Vamos abrir e fechar chaves aqui. Então, enquanto o i for menor do que 10, ele vai somando o i 1 a 1 ao i. E nisto, vamos pedir para ele escrever CW, né, write line, repetição, por exemplo, né, mais o i, para ele mostrar qual é o i que ele está trabalhando. E vamos aqui pedir console.read key, só para ele ficar esperando assim que terminar o for aqui. Vamos iniciar. Ó, repetição 0, 1, 2 até 9. Não, mas não é. E o 10? Por que não apareceu 10? Porque aqui eu pedi enquanto ele for menor do que 10. Se ele chegou a 10, né, obviamente ele não está mais satisfazendo essa condição. Tá, ok? Se eu quisesse colocar incluindo o 10, eu teria que colocar um menor ou igual a 10. Vamos iniciar novamente. Agora sim ele vai incluir o 10. Tá, ok? E por que começou em 0? Óbvio, eu inicializei a variável i com o valor 0. Se eu inicializar com o valor 1, ele vai do 1 até o 10. Tá? 1 até o 10 tem 10 posições, são 10 interações aqui. 10 vezes ele repetiu esse comando. É um comando só? Não. Aqui é um bloco de comandos. Eu posso ter N comandos conforme eu preciso. Inclusive chamadas de funções e métodos, como nós vamos ver. Nós vamos trabalhar isso bastante, várias vezes, durante o curso. Aqui, vamos voltar ao 0 e aqui menos 10. Tá? Menor que 10, perdão. Aqui também ele repetiu 10 vezes. Né? 1, 2, 3, até o 9, que é a 10ª repetição. Beleza? Quando nós estamos trabalhando com o for, nós temos que tomar cuidado com isso. Tá? Nós temos que ter em mente quantas vezes ele vai ser repetido. Então nós temos que fazer esse, entre aspas, cálculos antes, né, na nossa mente, para saber quando ele começa e até onde ele vai, né? Qual é a repetição máxima que ele pode fazer.
a iteração máxima. Vamos abrir uma nova variável aqui do tipo inteira, na realidade um vetor, né? Do tipo inteiro. Vamos botar números, recebe, já vamos inicializar já, números aleatórios aqui. Bem aleatórios. Pronto, chega. Já cansei. Então aqui, opa, tem números maiores aqui do que o inteiro. Vamos ver aqui. E se eu quiser percorrer todo esse array aqui, ou esse vetor, tá? E mostrar os valores deles. Eu tenho que colocar aqui a quantidade deles, 1, 2, 3. Não, eu não preciso. Tá? Eu posso botar números ponto length. Cadê? Length. Ou seja, o tamanho desse vetor, desse array. Tá? E aqui, como eu quero mostrar a partir do primeiro elemento, lembrando que índice, tá, na programação sempre começa com 0, então aqui esse primeiro elemento é o índice 0, então eu tenho que colocar igual a 0. Beleza? Então aqui em vez do i, vamos colocar o elemento números, abre colchete e fecha colchete. Eu estou pedindo para ele mostrar da variável números, né, da variável do vetor números, né, a variável vetor números, o índice i, ou seja, do 0 até o tamanho máximo. Beleza? Lembrando que começa com 12 e termina com 421. Vamos ver ele mostrando. Ó, começou com 12, mostrou todos até o 421, incluindo. Porque o tamanho aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ó, coincidência 20. Tem 20 espaços, né? Tem 20 campos esse array. Então ele vai aqui enquanto o i for menor do que 20. Porque o último valor aqui ele é o 20º elemento, porém do índice 19. Então, a repetição vai até o índice 19. Então, ou seja, o índice é o tamanho do array menos 1. Por isso que eu não botei o igual. Porque se eu colocasse o igual, ele iria até o índice 20 e esse índice 20 não existe. Se a gente colocar aqui, ó, ele já deu uma mensagem de erro aqui que ó, o índice estava fora dos limites da matriz. Beleza? Vamos parar aqui. Ele parou aqui no 421 mesmo. Beleza? Nós temos que tomar cuidado com isso para evitar erros. Beleza? Esse é o for. Então eu tenho que saber sempre o número e tal. Vamos voltar aqui, tá? Esse é o for, só para percorrer. Isso eu usei ele aqui para percorrer uma matriz. Um vetor, um array. Mas para isso tem uma forma mais fácil, né? Que é o for each. Ou seja, para cada variável z na coleção, ele executa a ação quantas vezes forem necessários. Por exemplo, em vez do for byte i, eu ter que especificar cada índice aqui, eu posso fazer um for each. Vamos botar aqui abaixo para comparar os dois. For each. Então aqui, enquanto a variável, eu vou dar um nome da variável aqui, tá? Estou especificando uma variável, sei lá,
número sem o s, né? Que aqui é a variável números. In, ou seja, na coleção números, eu vou pedir para ele mostrar também. Só que eu vou mostrar o número. Ou seja, aqui eu não trabalho com índice como eu trabalho com for. Aqui eu trabalho diretamente com o elemento, cada elemento. Então, ou seja, aqui na primeira interação, esse variável número aqui, ele vai estar se referindo a esse elemento. Na segunda interação, ele vai passar automaticamente para esse. Automaticamente para a gente, né? Para a gente é automático, mas claro que lá dentro da programação ele vai ter que mudar realmente o campo. Depois desse e assim por diante. Na última iteração, ele vai fazer que o var número é igual a 421 e vai mostrar aqui. E depois vai sair da interação porque não tem mais elementos. Só para separar um do outro, eu vou colocar aqui um CW. Vou botar uma linha aqui só para separar um do outro. Ok? Vamos iniciar. Ó, repetição foi até 421, né, do 12 ao 421, e aqui do 12 ao 421. Ah, não apareceu a repetição. Bom, é porque eu não pedi para ele escrever repetição. Ctrl C. Opa, claro, né? Tem que parar. Ctrl V. Iniciar novo, agora sim. Ou seja, esse aqui é o for e esse aqui é o for each. Tá? Por que ele se torna mais fácil? Porque eu não preciso me lembrar ou saber necessariamente a quantidade de itens que eu vou receber. Eu só peço para ele trabalhar na variável em cada interação, as variáveis no array do número, na coleção, né? Que ele não trabalha só com array, sim qualquer tipo de coleção suportada pelo C#, incluindo coleções bem mais complexas que ainda nós vamos ver, como listas, hash sets e tudo mais. Tá? E aqui ele vai simplesmente, por exemplo, tem tipos de coleção que não trabalha com índice, tá? Que realmente não aceita índice. Nesse caso, nós temos que usar o for já fica meio inutilizável. Nós temos que utilizar o for each, por exemplo. Ok? Então, console.writeLine, a repetição e a variável número, que vai ser mudado o valor dessa variável número vai ser alterado cada iteração. Beleza? Cada iteração ele vai pegar o próximo elemento do array. Beleza? E aqui? Temos mais? Temos. Temos o while. E o que significa isso? Que estrutura é essa? Tá? Ele não tem uma parada, não necessariamente ele tenha uma parada realmente definida. Tá? Aqui, enquanto a condição aqui dentro for verdadeira, tá? Ele serve tanto como, digamos assim, entre aspas, tá? Não é exatamente isso, mas ele serviria tanto como uma condição, como uma estrutura de controle, quanto uma estrutura também de repetição. Porque enquanto a condição for verdadeira aqui, né, ele vai executar essa ação repetidas vezes. Enquanto eu não mudar a condição aqui de verdadeira para falsa, ele vai continuar. Ele pode dar inclusive loop infinito. Ou seja, se eu nunca fizer um momento de parada, ele pode fazer num loop infinito. Então tem que tomar muito mais cuidado para quem está começando esse while. While, vamos lá. Vamos basear nesse mesmo exemplo aqui. Vamos só continuar aqui agora com essa nova repetição. Enquanto, o que eu posso colocar aqui, por exemplo? Enquanto o números ponto length for maior do que um i,
um índice, essa variável eu vou ter que criar fora, né? Já vamos criar aqui. Ou seja, aqui enquanto a variável i era, entre aspas, automaticamente manuseada aqui pelo próprio for, aqui nós temos que explicitamente manusear essa variável índice que nós estamos criando. Então nós vamos ter que criá-la aqui, byte índice recebe 0, já inicializando. Então aqui eu vou mostrar o CW, repetição, e aqui números índice. Lembrando que esse nome de variável índice aqui pode ser qualquer nome. Eu achei melhor colocar índice para deixar bem claro que eu vou trabalhar com índice, mas podia ser C, bolinha, W, qualquer coisa. Beleza? Desde que seja um nome que respeite as regras de nomenclatura das variáveis. Ok? Então, aqui, e depois de executar, eu vou ter que pegar esse índice e adicionar 1. Porque se eu não adicionar 1 aqui dentro da repetição, o índice aqui vai ser sempre 0, vai ser sempre menor do que o tamanho dos números. E isso vai dar um loop infinito. Depois eu tiro aqui para a gente ver. Tá ok? Vamos dar um play. Ó, para deixar bem claro, vamos fazer o seguinte: repetição for. Para deixar bem claro do que eu estou trabalhando, né? Assim fica fácil de ver também. Pronto. Ó, a primeira repetição que eu fiz aqui pegou tudo direitinho, do 12 ao 421. A segunda, do 12 ao 421. E a terceira também, do 12 ao 421, sem nenhum tipo de erro. Tá? E se eu não colocasse o índice aqui? Se eu não adicionasse 1 ao índice? Se eu fizer isso, eu entrei no loop infinito. Pode ver que aqui a barrinha está diminuindo, né? Tá crescendo aqui e não para. Ou seja, como se tivesse travado. Claro que aqui eu posso fechar, posso mandar parar a depuração, posso mandar fechar realmente aqui. Pronto. Neste caso, eu resolvi o problema. Claro que se fosse um software já real, já exportado, né, um exe, por exemplo, um APK, pode ser que travaria todo o software e teríamos que realmente forçar o desligamento do software. Né? Se fosse no Windows, por exemplo, usando o famoso Ctrl+Del para fechar o software, ou no Android fazendo o fechamento forçado, beleza? Então tem que tomar cuidado com isso. Para fazer uma varredura de uma coleção, de um array, vetor, uma lista, qualquer coisa desse tipo, dessa forma nós temos que tomar muito mais cuidado. Beleza? Utilizando essa estrutura. Já essas duas aqui, essa aqui é a que menos nós precisamos se preocupar, porque ele mesmo inicia e para sozinho. Tá? Nós não precisamos se preocupar em colocar uma parada nele. O for, ele também a gente tem que ter uma pequena preocupação, mesmo porque se eu colocar aqui menos menos, tá? Ele vai voltar, em vez de somar, ele vai diminuir. Tá? Se eu me enganei, botei menos menos. Ele vai dar erro porque vai aparecer aqui índices negativos, que também não existe, né? Deixa eu botar menos menos aqui. Só para mostrar que ele vai pegar o 12 aqui e parou porque só tem números negativos. E não existe índice negativo para array.
Ou se eu me enganei, coloquei assim, enquanto o índice for, o i for maior do que o número. Aqui vai dar erro também. Pode ver que ele nem executou. Já foi, caiu direto no for each, porque ele já deu erro ali. Beleza? Então, o que nós temos que preocupar, principalmente, com essa estrutura e com essa. Com while e com for. O for each é mais tranquilo. Beleza? Então, essas são as 3 estruturas básicas que nós temos de repetições. Claro que aqui eu dei um exemplo trabalhando com um array, com um vetor, com uma coleção. Tá? O for each sim, ele trabalha com coleções. Então aqui o uso dele está correto. O uso dos 3 aqui estão corretos, só que o for e o while, o uso dele o uso dos dois é bem mais abrangente. Por exemplo, enquanto, deixa eu botar uma variável booleana aqui, uma variável lógica, ou parar recebe, ou melhor, continuar, né? Para ficar logicamente correto. Continuar recebe true, ou seja, recebe verdadeiro. E aqui, enquanto continuar, ou seja, enquanto ele está com a variável lógica verdadeira, deixa eu só fechar. Deixa eu pegar aqui e tirar isso aqui tudo que não precisamos mais. Aqui, em vez de trabalhar com índice, não, vamos só fazer um exemplo mais genérico, né? Não só trabalhar com... Vamos botar aqui contagem. Int contagem recebe 0. Vamos botar aqui, vamos pedir para ele só mostrar a contagem que ele está trabalhando. Contagem mais, começando com 1 aqui. If contagem for maior ou igual a 1000, eu vou colocar como continuar recebe false. Ou seja, eu quero que ele conte até 1000. Eu posso fazer essa verificação aqui? Posso. Mas posso fazer aqui também? Posso. Na realidade, se aqui, enquanto aqui for verdadeiro, ele vai continuar. Então eu posso fazer aqui ou aqui. Claro que por motivos estéticos e também por motivos de otimização, colocar aqui é muito melhor, né? Fazer essa verificação diretamente aqui é muito melhor. Mas eu só quero mostrar que eu também posso trabalhar diretamente com uma variável booleana. Ó, chegou a 999, foi menor do que. Tá ok? Tá, mas por que ele não mostrou 1000? Tá? Porque quando eu mandei colocar, quando eu mandei ele escrever a contagem, ele escreveu 999, ele escreveu a última antes do 1000, né? Escreveu 999, adicionou 1, ao adicionar 1, ele viu que já era igual a 1000, tá? Então ele parou. Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, tirar daqui e colocar aqui em cima, agora ele vai mostrar o 1000. Tá? Vamos começar aqui do 0, porque ele já vai contar antes mesmo de mostrar. Então, vamos lá. Ó. Aqui eu já aproveitei para mostrar também que às vezes só a posição de um comando, ou seja, a troca de ordem de comando, pode acontecer um bug. Né? Nesse caso não é bug, né? Porque a gente está fazendo exercício mesmo. Mas pode acontecer um bug. Por exemplo, eu quero fazer, se eu faço uma verificação antes ou depois de um certo acontecimento, de uma certa chamada de função, isso pode alterar o
o resultado que eu esperaria. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Beleza, gente? Então eu vou ficando por aqui. Tá? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. E até mais.